Mais uma questão para vocês de ambiguidade, tá? Em cima de uma charge. Usa-se muito, né? É comum encontrar ambiguidade nas charges. É um dos efeitos para se provocar o humor, né? Muitas vezes explorado aí pelos chargistas, tá? Mesma coisa, como que o titio ensina para vocês. Antes de querer interpretar, lembre-se que quando você tem charge, quando você tem imagem e texto, você não pode olhar só para o texto. Você tem que interpretar tudo. O texto, a imagem, as expressões, tudo, tá? E antes de você tentar fazer isso, você vê as perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta. O efeito de humor da charge de Alvarenga foi produzido pela ambiguidade de uma palavra. Isso é uma afirmação. Eu não vi nada no texto, mas eu já sei que tem um efeito de humor e que esse humor é produzido por uma palavra que é ambígua, tá? Pergunta: qual é essa palavra e quais sentidos podemos dar a ela no contexto da charge? Toma cuidado com esse tipo de pergunta, tá, gente? Porque são duas perguntas. Você tem que responder as duas. Tem gente que só responde a primeira parte. Estou acostumado quando eu corrijo prova. Qual é a palavra? A palavra é essa. E a segunda parte? Eles não querem saber só qual é a palavra. Porque se você identificou a palavra que é ambígua, você sabe qual é a ambiguidade. Então, quais os dois efeitos de sentido que ela provoca. E a letra B. Aponte um elemento na charge que é imprescindível para que o humor aconteça. Percebe que existe aí uma afirmação? Existe um elemento na charge que é necessário, que é imprescindível para que aconteça o humor. Qual? Vamos dar uma olhada aí em possíveis respostas inadequadas? Primeira resposta inadequada. Olha só, a palavra que causa ambiguidade é aqui não tem quadrilha. O caipira pergunta se não tem quadrilha de dança, como as quadrilhas de festa São João. E o homem entende que está perguntando se tem quadrilha de bandidos. Qual o problema dessa resposta, gente? Está errado que a ambiguidade? Não, realmente. Ele perguntou se não tinha quadrilha de dança e o outro entendeu quadrilha de bandido. Então qual é o problema da resposta? Volta para a pergunta. Olha o enunciado da pergunta. Ó. O efeito de humor da charge de Alvarenga foi produzido pela ambiguidade de uma palavra. Qual é essa palavra? Aí ele vem e responde. A palavra que é aqui não tem quadrilha. Isso é uma palavra, gente? Não, isso é uma expressão. Não é uma palavra. Ah, professor, fala sério. Vai perder nota por causa disso? A palavra está ali no meio. Vai, pode perder nota sim. Pode perder nota. E bastante. Sabe? Você tem que ser claro, tem que ser direto, tem que ser objetivo. Está escrito lá em cima, é uma palavra. É que nem quando você tem uma pergunta que pede assim, para você copiar um verso do poema. Né? Tipo assim, transcreva o verso do poema que tem tal ideia. Você vai lá e transcreve 2, 3, 4 versos, uma estrofe inteira. Você acha que a pessoa vai aceitar? A possibilidade de se acertar é grande, né? Ele pediu 1, você copiou 4. Não vão aceitar, gente. E aí o que eu volto a insistir. Se você pegar um professor que tiver de bom humor, né, feliz, contente, ganhou na lota, o time dele ganhou, ele pode até considerar uma parte, mas a probabilidade de você levar um 0 é muito grande. Foi pedido, qual é a palavra? Você vem e escreve, aqui não tem quadrilha? Olha quantas palavras tem aí. Cuidado com isso. Vamos ver a segunda? Resposta inadequada? Olha só, aponte um elemento da charge que é imprescindível para que o humor aconteça. Olha só, para que o humor aconteça, existem as roupas do caipira. Senão, ninguém ia saber de que ele está falando de quadrilha de São João. Qual é o problema dessa resposta? É essa a resposta? É isso que realmente é imprescindível? Pensa um pouquinho. Se ele não tivesse vestido de caipira, você não entenderia que ele está falando de quadrilha de São João? Você viu o que ele está falando? Ó, não vejo bandeirinhas, fogueiras, barracas. Aqui não tem quadrilha? Precisava ele estar vestido de caipira para você entender que ele está falando de quadrilha de São João? Se ele já falou bandeirinha, fogueira, barraca. Não, gente. Não é isso. Não é isso que é imprescindível para você entender essa ambiguidade. Tá? Então, vamos para as respostas corretas? E olha só, gente, para você perceber que a palavra que eles estão falando, que você tinha que identificar, quadrilha está inclusive entre aspas. Sabe, já está até destacado para você, está facilitado para responder a letra A. A palavra é quadrilha. Tá? Então vamos para
Resposta adequada? Lembrando que você começa sempre pela pergunta. Então, se a pergunta é: qual é essa palavra? Primeira parte da pergunta, você responde: a palavra é. A palavra que causa ambiguidade é quadrilha. Ponto. Respondeu a primeira parte. Coloca ponto, tá? Não fica colocando vírgula, pronome e tal, porque você se perde. Coloca ponto, faz frases curtas. Segunda parte. Quais os sentidos que podemos dar a ela? Se é ambíguo, tem sentido, tem 2 sentidos pelo menos, né? Então vamos lá. Os 2 sentidos que ela pode assumir no contexto da charge é de quadrilha de festa de São João ou quadrilha de políticos desonestos. Professor, onde que está dito que é quadrilha de político desonesto? Você leu a letra B? Você leu a pergunta da letra B? Aponte um elemento da charge que é imprescindível para que o humor aconteça. Nós já vimos que não é o fato dele estar vestido de caipira. Qual é o elemento que é imprescindível para que o humor aconteça? A imagem do Congresso Nacional. Se você realmente entendeu o humor, você sabe que ele está falando de quadrilha de políticos. Quadrilha aqui seriam políticos desonestos. Então você pode colocar isso na letra A. Não é obrigatório, mas pode colocar tranquilamente. Se eu simplesmente colocasse assim, quadrilha de bandidos, quadrilha de pessoas desonestas, tudo bem, não colocasse político. Mas considerando a letra B, você pode colocar. E a letra B? Aponte um elemento da charge que é imprescindível para que o humor aconteça. Como é que começa? Pela pergunta. O elemento da charge que é imprescindível para que o humor aconteça é a imagem do Congresso Nacional ao fundo. Quando ele diz assim, tem sim, só que aqui a quadrilha é diferente, aqui neste local, né? Ou seja, aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional.